Um salve para você que me assiste. Quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Assunção, eu sou professor, sou também juiz de direito no estado de Minas Gerais. Bom, para você que ainda não assistiu nenhuma aula dessa série, dessa playlist, nosso propósito é estudar algumas questões do caso 3, questões que já foram trabalhadas em provas de concurso e delas extrair o conteúdo, um conteúdo resumido em poucos minutos para você revisar a matéria, matérias importantes que são cobradas em provas de concurso público. Sem mais delongas, então, vamos iniciar o nosso estudo reverso de hoje. O tema é prescrição, começando com uma questão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, mas aqui está errado, o ano é 2022. Aquiles, nascido em 30 de 7 de 94, como foi 2022, vocês vão ver que aqui é importante esse dado. Réu primário, cometeu em 24 de 6 de 2015 o crime de homicídio simples, tentado, sendo condenado por sentença recorrível a pena de 4 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto. Considerando nesse caso, assinale a alternativa correta. Bom, lembrando que a prescrição ela pode se subdividir em prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória. Os dados fornecidos aqui vão indicar que nesse caso essa sentença é recorrível, então nós já eliminamos aí a possibilidade de prescrição da pretensão executória. Feito isso, como eu tenho aqui uma pena já combinada e certamente o Ministério Público não recorreu dessa sentença, nós vamos abordar duas espécies da prescrição da pretensão punitiva. Pode ser a prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade superveniente ou retroativa. Vamos então analisar a questão. Bom, o Aquiles é nascido em 30 de 7 de 94. E a data aqui que está sendo analisada a prescrição, ano de 2022, mas ele praticou o crime em 24 de 6 de 2015. Então, 94, 2004, ele tem 10 anos, 2014, ele tem 20 anos. Dentro dessa situação aqui, ó, 30 de 7 de 94, ele nasceu, então ele praticou um mês antes, ele vai ter menos de 21 anos. Aqui está bem na cara que eu tenho a redução pela metade da prescrição. Salvo melhor juízo, artigo 115 do Código Penal. Então tem uma causa que reduz pela metade a prescrição. Bom, o crime foi cometido 24 de 6 de 2015 e aqui essa prova foi em 2022 e a pena foi de 4 anos, 3 meses de reclusão em regime semiaberto. Nessas duas modalidades, superveniente e retroativa, eu devo considerar a pena já fixada. Então, dentro desse contexto, eu vou até trazer aqui o artigo 109, que eu coloquei mais adiante, um minutinho. Na forma do artigo 110 caput, eu tenho que analisar o prazo que foi combinado da pena que foi combinada na sentença, e não a pena máxima e abstrato. Essa daí só vai ficar para a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Então, dentro desse contexto, eu tive uma pena, vamos voltar lá, de 4 anos e 3 meses de reclusão. Indo lá para a tabela do 109, se a pena máxima for superior a 2 e não, ela ultrapassou, então se for superior a 4 anos e não ultrapassar 8 anos, o prazo prescricional é de 12 anos. No entanto, dentro desse contexto, eu disse a vocês que o réu é menor de 21 anos à data do fato. Então, aí a pena, na verdade, o prazo prescricional ele se reduz pela metade. Voltando à questão, então, 12 anos por 2 vai ser de 6 anos o prazo prescricional. Se, vamos ver se tem a data de recebimento da denúncia aqui. Bom, não tem, né? Mas ele está perguntando, na verdade, quanto tempo que vai ser e a resposta correta é a letra B. Relativamente simples essa questão, mas é importante para abordar todas as espécies de prescrição da pretensão punitiva e saber como calculá-la. Nesse caso, não tem aqui dados mais profundos para dizer, por exemplo, que houve interrupção ou suspensão da prescrição. Ele só queria saber qual que seria o prazo. O prazo é de 6 anos, né? Seria um pega bobo aqui em razão da idade, nesse caso do réu. Então, nunca desconsiderem datas. Sempre que tiver uma data na questão envolvendo prescrição,
façam esse cálculo, porque aí pode ser que a prescrição, prazo prescricional caia pela metade. Bom, passando para outra questão, essa do TJ do Paraíba 2015. Com base na jurisprudência do STJ e nas disposições legais acerca das causas extintivas da punibilidade, assinale a opção correta. Aqui vai um pouco além, né, causa de extinção da punibilidade, que não é apenas a prescrição. Vamos ver as questões. É admissível a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética. Está errado, a entendimento simulado do STJ que eu vou trazer para vocês no final da aula. Então aqui essa questão está errada. Essa prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética é aquela que se considera a menor pena que seria combinada ao réu, porque, por exemplo, ele não é reincidente, não tem nenhuma circunstância que vai tornar aquela pena maior. Mas o STJ veda essa súmula muito, embora alguns colegas, alguns juízes, aliás, muitos juízes tenham aplicado, porque, na verdade, esse processo ele vai ser um processo inútil, porque quando o juiz chegar na fase final e sentenciar, ele vai ter que reconhecer a prescrição, seja ela retroativa, principalmente nessa modalidade retroativa, e aí aquele processo é um processo inútil. A sentença concessiva do perdão judicial obsta o cumprimento da pena privativa de liberdade, mas não extingue a punibilidade do réu. Lembrando que o perdão judicial é aquelas hipóteses taxativas previstas no Código Penal, que a pena ela na verdade, menor do que a consequência do crime. Então, imaginemos um homicídio culposo em que o pai conduziu o veículo e, em determinado contexto, morre o filho. Então, a consequência do crime é muito mais gravosa do que a própria pena. Isso que é o perdão judicial. Tem uma súmula antiga, a súmula 18 do STJ, que vai afirmar que a sentença que concede o perdão judicial é declaratória de extinção de punibilidade e, nesse contexto, não subsiste qualquer efeito condenatório. Por exemplo, a reincidência. Por isso que está errado esse item, né? Porque está falando aqui que não extingue a punibilidade do réu. Claro que extingue. Mantém-se a punibilidade do condenado mesmo que haja indulto, visto que esse benefício não alcança a eventual pena de multa imposta concomitantemente à pena privativa de liberdade. Bom, esse item está errado porque, muito embora o decreto de indulto não alcance a pena de multa, a questão está dizendo o seguinte, que vai se manter a punibilidade do condenado. Não se mantém a punibilidade do condenado, né? Se o indulto é um indulto integral, então não é um indulto parcial, que seria a comutação de pena, então o condenado não tem que cumprir a pena privativa de liberdade, ele vai ter que pagar a multa, por isso que esse item está incorreto. E segundo a própria jurisprudência do STJ. Então lembrem-se, o decreto de indulto ele não vai abranger a multa, salvo se o decreto colocar expressamente, né, que naquele contexto vai se atingir também a pena de multa. Mas o entendimento do STJ basicamente é esse. Conforme o Código Penal, a decadência, a percepção e o livramento condicional são causas de extinção da punibilidade. Olha, essa é uma questão que vai exigir do candidato a memorização do artigo 107 do Código Penal. E o artigo 107 do Código Penal não coloca o livramento condicional como causa de extinção da punibilidade. Vai colocar a prescrição, a decadência e a perempção. Lá no seu artigo 107, inciso 4º, né? E não há ali expressamente essa hipótese. Então, levando em consideração o 107, está errado esse item. E por último, a reincidência não influi no prazo da pretensão punitiva, mas impõe a majoração do lapso prescricional no que se refere à prescrição executória. Isso está no artigo 110, salvo melhor juízo, caput do Código Penal, e também no entendimento simulado do STJ. Súmula 220 do STJ. Então, lembre-se, a reincidência só influi no prazo da prescrição da pretensão executória. Essa é a súmula 220 do STJ. O item correto, então, é o E. Tribunal de Justiça de Roraima, de 2015. Segundo o entendimento simulado dos tribunais superiores
o período de suspensão do prazo prescricional, no caso do artigo 336 do Código de Processo Penal, é regulado pelo máximo da pena cominada. Bom, esse aqui está correto, é literalmente a súmula 415 do STJ. Então, como que vai se fazer o cálculo? Basicamente, é como se dobrasse o prazo prescricional. Então, se o prazo prescricional, por exemplo, é de 4 anos, vai prescrever em 8. Por quê? Durante o período da suspensão, então vai ficar suspenso, o processo não vai correr nem o prazo prescricional. Terminado aquele prazo, aí é que se começa a contar novamente a prescrição com base na pena em abstrato, a pena máxima em abstrato. É isso que diz a súmula 415 do STJ. A prescrição pela pena em concreto, quer dizer, aquela que é aplicada na sentença, é somente da pretensão punitiva. Está errado, da executória também, que é óbvio. A prescrição da ação penal regula-se pelo máximo da pena cominada quando não há recurso da acusação. Está errado. Pode ser a prescrição retroativa ou superveniente, ela vai se aplicar e o parâmetro é a pena cominada na sentença, não a pena máxima em abstrato lá do tipo penal. A reincidência influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Está errado, súmula 220, que nós já falamos. E por último, admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Está errado, a STJ não admite. É a súmula 438 do STJ. Então, essa questão, a alternativa correta é a letra A. Bom, pessoal, vamos agora fazer alguns comentários rápidos a respeito do Instituto da Prescrição. Claro que eu não vou esgotar o tema, mas eu vou tentar trazer aqui as principais informações para que vocês possam fazer uma revisão rápida. Vamos lá. A prescrição como forma de extinção de punibilidade poderá ocorrer de duas formas: antes do trânsito em julgado, que aí é a PPP, e depois do trânsito em julgado, para ambas as partes, que é a PPE. A PPP, prescrição da pretensão punitiva, pode ser propriamente dita, e essa daqui, na PPP, é a única que vai se aplicar a pena máxima em abstrato. As outras, a retroativa e a superveniente, levam em consideração a pena que foi aplicada na sentença. E aí vocês têm que prestar atenção para essa diferenciação, né? Porque já tem uma pena que foi cominada. E nessas duas últimas hipóteses, retroativa e superveniente, o Ministério Público não recorreu. A executória exclui, na verdade, apenas o efeito primário da sentença. Então, efeito primário que é a pena, não vai excluir os efeitos secundários, ou seja, não exclui a reincidência. Diferentemente da prescrição da pretensão punitiva. Preste atenção, porque nesse caso ainda não houve trânsito em julgado para as duas partes. Então, todos os efeitos vão desaparecer. É o que eu coloquei aqui, ó. Uma diferença entre a PPP e PPE é a reincidência. Se ocorreu pela PPP, significa que não houve trânsito em julgado de sentença penal condenatória em desfavor do réu. Então, ele não pode ser considerado reincidente. Na PPE, houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, aí só vai excluir os efeitos primários, que é a pena privativa de liberdade. Bom, essa tabelinha do 109 vocês vão observar para todos os casos, né? Pretensão da pretensão punitiva propriamente dita, somente ela é que vai levar em consideração a pena em abstrato. A pena em concreto, nas demais hipóteses, vai ser observada ela, né? No caso da prescrição da pretensão punitiva superveniente, retroativa e da prescrição da pretensão executória. Então, todas essas penas você vai ter que jogar elas nessa tabelinha do 109. Então, se a pena máxima, eu vou ter que decorar, né, for inferior a 1 ano, inferior, né, não é igual ao inferior, preste atenção, porque tem muito pega em cima disso. O prazo é de 3 anos, é o menor prazo. E aí se atentem, porque houve uma alteração, salvo meu juízo, em 2010 ou 2009, claro, que for antes, aí tem que se aplicar o prazo menor, que era 2 anos. Pena máxima for igual, aí, atenção, ó, igual a 1 ano e não ultrapassar 2 anos, 4 anos. Se for superior a 2 e não ultrapassar 4, é 8. Se for superior a 4 e não ultrapassar 8, é 12. Tem que memorizar, pessoal. Se for superior a 8 e não ultrapassar 12, é 16. E por último, se for superior a 12, é 20. Lembrando que a prescrição do artigo 28
é de 2 anos, segundo a Lei 11.343 de 2006. Tá? Então, lembrem-se dessa exceção. Artigo 28, a prescrição é de 2 anos e não é dessa tabela do 109. Cuidado! Retroativa, ela vai ocorrer entre a publicação da sentença e o trânsito em julgado. Então, nesse caso, o que acontece? Tem que ter o trânsito em julgado para a acusação ou o desprovimento do recurso. Então, a acusação recorreu e o seu recurso não foi provido. Esse é o pressuposto. Nesse caso, já houve aplicação da pena. Então, como eu disse, tem que se considerar a pena efetivamente aplicada e não a pena abstrata. Eu trouxe o exemplo aqui. O Marcos foi denunciado pelo 155 caput, cuja pena é de 1 a 4 anos. Né? E tem a pena que foi de 1 ano. A defesa recorreu. O MP não interpôs recurso. Se o recurso não for julgado em 4 anos, por quê? Eu pego a pena que foi aplicada e não a pena máxima. A pena máxima é 4 anos. A pena que foi aplicada é 1 ano. Nesse caso, prescrição retroativa. Então, eu tenho que pegar a pena de 1 ano, jogar lá na tabelinha do 109, serão 4 anos. Se entre a data, por exemplo, do recebimento da denúncia até o momento em que o que ocorreu aqui, o momento que o juiz vai analisar, né, já tiver passado 4 anos, então esse processo estará prescrito. Aqui, se o recurso não for julgado no prazo de 4 anos, aliás, desculpem, né, superveniente que eu estou falando, não retroativo. Esse exemplo entre sentença ou recebendo a denúncia da retroativa. Eu estou aqui falando da superveniente. Então, na superveniente tem a sentença e o réu recorreu. Vamos supor que o recurso demora no tribunal, fica lá 4 anos. Nessa circunstância, então, passados 4 anos, o processo estará prescrito, a pena estará prescrita. Agora sim, a retroativa. Mesma coisa. O prazo da prescrição vai ser calculado com base na pena efetivamente aplicada ao réu. E também o pressuposto é o trânsito julgado para acusação ou o recurso desprovido, ou seja, o recurso que não foi aceito, não é que não foi aceito, que não teve resultado desfavorável, não reformou a sentença. Nesse caso, vai ocorrer a prescrição retroativa quando o prazo transcorrido entre a publicação da sentença condenatória recorrível para a defesa e o recebimento da denúncia ou da queixa. Por quê? Vamos imaginar aqui uma linha, né? Aqui é a data do fato, aqui é o recebimento da denúncia e aqui é a sentença condenatória. Supondo que transcorreram 4 anos entre a sentença condenatória e o recebimento da denúncia, eu tenho a prescrição retroativa, né? Porque o juiz vai dar a sentença e depois de dar a sentença e aplicar a pena, é que ele vai saber que está prescrito. Não tem como ele saber antes. Então, dando a sentença e, por exemplo, condenando o réu nessa mesma pena de 1 ano, faz o cálculo com base no 109, a prescrição é em 4 anos. Vamos supor que a denúncia foi recebida dia 1º de maio de 2015 e a sentença foi proferida dia 2 de maio de 2020. Então passou 5 anos, está prescrito. Quando o juiz sentenciou, depois de dar a sentença, ele aguarda o trânsito de julgado e nesse caso para o Ministério Público, a pena não vai poder ser aumentada e aí já reconhece a prescrição retroativa. Retroativa vai voltar para trás, né? Superveniente para frente, porque é superveniente entre a sentença e o acórdão. Essa retroativa é a que acontece mais. A superveniente é um pouco mais difícil de acontecer. Então, o Marcos foi denunciado por 155 também, caput, reclusão de 1 a 4 anos. A denúncia, fazendo de novo a linha, foi recebida em 25 de 10 de 2012. Em 25 de 10 de 2017, foi proferida a sentença condenatória com pena mínima de 1 ano. Somente a defesa recorreu, o MP não recorreu. Prazo prescricional de 4 anos, jogando lá no 109. Aí, transcorreram 5 anos, o crime está prescrito. Executória. Aqui também vai se observar a pena em concreto, mas aí já tem o trânsito em julgado para a acusação e para a defesa. Então, nesse caso, inicia-se o direito do Estado executar a pena. Então, o Estado tem a obrigação de executar a pena privativa de liberdade que foi imposta ao réu. Dentro desse caso, o direito de punir transforma-se no direito de executar. Então, o Estado tem que executar a pena.
E aí, cuidado, executar, né? Lembrando de um caso, de uma hipótese em que uma senhora de idade chega numa vara de família e falam para ela que a pessoa está sendo executada porque tinha uma dívida de alimentos. Ela pensou que executar era matar a pessoa, coitado, né? Aqui o executar é óbvio, né? Eu tô só brincando aqui. O executar a pena. Então, 1 ano de reclusão para ser cumprido, por exemplo, no regime aberto. Ok. Enquanto o Estado não cumpre o seu poder e dever de executar a pena, vai correr o prazo prescricional. Então, se o Estado, por exemplo, não iniciou a execução da pena, vai começar a cumprir, naquele contexto, o prazo prescricional. Tem que se analisar depois o 110 também e os artigos subsequentes, prazo, o início do cálculo da prescrição. Todos esses artigos vocês devem memorizar para não se esquecer dessas hipóteses que podem, por exemplo, interromper, suspender a prescrição ou quando que ela efetivamente começa a correr. Então, ó, a prescrição da pretensão executória ocorre depois de transitar julgado de sentença condenatória para acusação e defesa, para as duas partes, até o início do cumprimento da pena. É regulada pela pena aplicada e com os prazos no 109, que vão se aumentar em 1/3, caso o sentenciado seja reincidente. E a reincidência, disse a vocês, só repercute na PPE, prescrição da pretensão executória. Se o condenado evadir ou se for revogado o livramento condicional, vai ser regulado pelo tempo que restar da pena. Então, suponhamos que ele foi condenado a 1 ano, ele fugiu, mas tinha cumprido 2 meses. Então, sobram 10 meses e com base nessa pena restante aqui vai ser calculado o prazo. A PPE exclui apenas o efeito principal da sentença condenatória. Então, o réu, como eu disse, o sentenciado continua reincidente. Agora, algumas questões importantes. Causa de aumento e diminuição são consideradas para o cálculo do prazo prescricional. E aí, se for um aumento variável, vai incidir aquele que mais prejudica, né? Aquele que é o maior ou o menor, a depender do contexto. Pense sempre na hipótese que vai prejudicar mais o réu. Por quê? Porque nesse contexto aqui tem que ser considerado em abstrato, né? Vão repercutir então no prazo prescricional da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Porque as outras hipóteses já têm uma pena em concreto. Havendo concurso de crimes, a prescrição deve ser calculada de acordo com cada crime pega que sempre cai em prova. Isso está expresso no 119. Súmula 220, já tratamos dela. Prescrição virtual também já tratamos dela. Bom, isso aqui é uma causa de interrupção da prescrição. O acórdão condenatório sempre vai interromper a prescrição. Questãozinha que chove em provas objetivas, tema 1100 do STJ. O STJ também pacificou, e o STF conjuntamente pacificou isso também, que o cumprimento da pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, vai impedir o curso da PPE. E por último, o termo inicial da contagem prazo da prescrição pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, e não apenas para o Ministério Público, senão seria muito prejudicial. Imaginemos que a defesa demorasse o recurso dela para ser julgado, aí isso seria extremamente prejudicial para o processo. O STF e o STJ têm esse entendimento, tem que ser o trânsito julgado para ambas as partes. Bom, encerro mais esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Se você gostou, se foi útil, deixa uma curtida, ativa as notificações e compartilhe esse vídeo com os seus amigos concurseiros. E se você gostou do material, deixa um comentário com o seu e-mail que eu encaminho ele para você. É isso daí, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.